Bom, vamos lá então. A gente passa para a segunda parte, em que eu vou apresentar um pouco mais como o Ioas descreve em alguns capítulos do livro dele. Eu fiz uma síntese, a psicologia social do Mead, para na terceira parte a gente falar sobre como Honneth se apropria dessa psicologia social, né? Então, o que acontece? A primeira grande questão, como a gente estava vendo, é que o Mead questiona a própria questão, é ótimo, né? Ele questiona a existência dessa consciência psíquica, da experiência, daquilo que o Wundt se debruçava sobre, né? O que vinha sendo discutido na época. E para ele, a consciência, a capacidade de autoconsciência, né? Do pensar sobre si mesmo, de entender a situação, não deve ser concebida como uma substância ou uma esfera sui generis, que corresponde ao mundo externo de forma paralela. Então, o MID está dando início, né, para quem acompanha aquelas discussões lá em psicologia social sobre construcionismo, representacionismo e coisas do tipo. O MID está dando início a uma discussão contrária a esse paralelismo entre existe o mundo e existe cá a consciência. Então a consciência é uma coisa, o mundo é uma coisa, e esse mundo vai ser representado por essa consciência, que é como a gente aprende a pensar sobre a gente mesmo desde cedo, né? Para ele, na verdade, a consciência é uma fase particular no desenvolvimento da realidade. Então a consciência faz parte da realidade, só que ela é uma fase particular, né, que tem a ver com um organismo singular e com a posição que ele assume no mundo. Então, antes que a gente consiga ter dentro, fora, né, ou antes que a gente entenda o que é estímulo e a resposta, ele se baseia muito num texto do Dewey, que é de 1893, se eu não me engano, que já fazia uma crítica à questão do estímulo e a resposta como uma reedição de corpo e alma, né, reproduzida no mundo lá fora, que estimula, e o mundo interno que responde, né? Então o Dewey não tomava isso como um pressuposto. A gente vai ver, lendo o Mead, a gente vê que ele usa muito os termos estímulo e resposta, mas o que acontece? O estímulo e resposta é um modelo que é possível depois de uma discriminação, né? E essa discriminação já implica uma subjetividade, uma autoconsciência. Então, há algo anterior a isso, e é o que ele propõe como ação, né? Ou seja, há um contínuo de ação, e esse contínuo da ação para ele é a base da vida, né? Os organismos agem, né? Eles estão agindo. O que vai diferenciar é que os seres humanos agem num campo simbólico, num campo de significados, né? Que tem a ver com a própria cooperação humana, como a gente já viu lá, né? Que vai juntar a teoria da linguagem com o darwinismo, e isso vai fazer com que a gente vá desenvolvendo ações, e a gente já tenha um complexo de ações sendo desenvolvida, até a capacidade de a gente discriminar entre fora e dentro, né? Ou criar essa possibilidade de representação, e tem muita coisa que acontece antes disso. Então a nossa percepção já é uma forma de ação, né? E aprender, né? A aprendizagem de uma forma geral é incorporar novas ações a esquemas de ações. Então a ação é um contínuo, né? A ação não é algo dual. Os pragmatistas são muito contra os dualismos cartesianos, inclusive, né, o Mead e o Dewey diriam que o behaviorismo segue ainda num dualismo e numa discussão que não colocou a ação como a base, né, essa ação como um contínuo. Bom, o que acontece? Deixa eu ver se eu consigo. Pronto, é isso. Esse conceito de ação, a filosofia da ação, né? Primeiro eles têm uma filosofia da ação para depois o Mead tentar trazer algo de empírico para isso, né? Esse conceito de ação que vem do Dewey começa na ética. Então é um conceito de ação muito próximo da praxis. Então a ação aqui implica numa vida boa, né? Implica numa vida boa para todos. Este conceito de ação ele transpôs para a lógica, né? Então a forma como ele pensa a lógica, e vai ser interpretado depois
no contexto das funções vitais do organismo, e aí dentro do darwinismo, né? Então ele chega ao darwinismo para tentar dar conta da ética e da lógica, tá? Sendo útil para responder como a psique é constituída, ou seja, é das ações, né, que vai emergir a situação psíquica ou a psique. Então, o conceito de ação em Mead supera dualismos, né? Então, já é essa ideia desse contínuo, que não tem dentro-fora, não tem corpo-alma, não tem sujeito-objeto, não tem indivíduo-sociedade. É um contínuo de ação que leva a um conceito de indivíduo não individualista, porque há uma individuação, mas essa individuação é social. A sociedade só pode existir enquanto processo de individuações, e indivíduos só podem existir num processo social, né? E ela aborda o valor cognitivo do conhecimento individual, ou seja, como a gente começa a representar esse mundo numa perspectiva particular, numa perspectiva privada, mas já é uma construção social que a gente representa de alguma forma e sobre a qual a gente age, depois a gente vai ver como, né? Bom, então o que seria o psíquico? Né? E aqui é uma citação que o Yoas faz do Mead, num texto do Mead, acho que de 1903, que é a definição de psíquico. Ele diria o seguinte, o Yoas vai pegando texto a texto, assim, e como o Mead vai construindo as ideias, tá? Então fica um pouco confuso, eu estou tentando juntar tudo num argumento mais simples, só para a gente ter uma ideia de como ele pensa essas coisas. Então, o psíquico é uma fase da experiência. Então, é aquela fase da experiência. Então, a experiência é maior do que o psíquico. Isso é interessante. O psíquico é praticamente uma autoconsciência, né? Mas tem muito mais coisas acontecendo com a gente das quais a gente não toma consciência, tá? E são esses processos, os próprios hábitos, as nossas ações acontecem, né? Sem que a gente tome consciência, precise refletir sobre elas. Então, o psíquico é uma fase da experiência na qual o que se apresenta imediatamente à consciência, vejam, isso aqui é uma linguagem filosófica pesada, né? Ele está usando a terminologia do Wundt. Então, o psíquico é uma fase da experiência na qual o que se apresenta imediatamente à consciência, a experiência imediata da consciência, aquilo que está na consciência naquele momento, são impulsos, oh meu Deus, o corretor, são impulsos conflitivos, né, que está conflitos, mas são impulsos conflitivos que roubam o objeto de seu caráter de objeto estímulo, deixando-nos em uma atitude de subjetividade. Então, vamos parar no ponto e vírgula. Lembram do método Carlos, revolucionário de leitura, né? A ideia qual é? Então, tem uma fase da nossa experiência em que existem impulsos conflitivos, ou seja, a gente tem um circuito de ação, né? A gente tem hábitos comuns, aquela história de você estar andando de bicicleta, tudo bem. Eu não, porque eu não sei andar. Né? Comigo seria eu estou dirigindo e está tudo bem, mas se alguém pergunta o que você está fazendo, muda tudo, porque você para refletir sobre o que você está fazendo. Né? Então, essa ideia de que quando algo interrompe o fluxo de ação, essa interrupção, esse conflito que surge, rouba o objeto de seu caráter de objeto estímulo. Então, digamos que eu, sei lá, esteja dirigindo, o carro é meu objeto estímulo, o volante, os pedais, ou quem está pedalando, né, os pedais ali, aquilo deixa de ser o objeto estímulo. E a gente passa a uma condição de subjetividade, em que a gente se torna um sujeito que consegue representar o campo de ação para a gente mesmo. Então a gente observa a gente agindo. Isso é uma autopercepção. A gente sai do automático ali, do fazer, e passa para um campo em que a gente não mais representa o que seria o mundo objetivo, né? E sim a nossa ação nesse mundo objetivo. Tá? É confuso, né, essa linguagem, mas é um pouco o sair de quem está fazendo para um espectador da própria ação, né? Para a capacidade reflexiva. Mas durante a aparição de um novo objeto estímulo, em relação com a atividade reconstrutiva, que é identificada com o sujeito eu como distinto do objeto mim. Olha que interessante aqui. Então, durante a aparição de um novo objeto estímulo, então, se o objeto estímulo não é mais ali o que eu estou fazendo,
tem um novo objeto estímulo. Esse objeto estímulo está em relação com a atividade reconstrutiva. Reconstrução ou ação reconstrutiva, porque não deixa de ser uma ação, é a ação em que eu reconstruo aquela ação automática. Então, agora, obviamente, eu não tenho mais aquilo exatamente como está acontecendo, mas eu reconstruo aquilo na minha mente. Né? Eu reconstruo aquilo na minha representação. E aí, o sujeito eu, né, pode observar um objeto que é o mim. Então, o me, né, é o I e o me, né, do inglês. O MID está dizendo que o psíquico é essa capacidade que a gente tem de refletir sobre a representação de nós mesmos. Né? Já bem a grosso modo, assim, traduzindo de uma forma grosseira, psíquico é a minha capacidade de refletir sobre a representação que eu tenho de mim mesmo. Tá? Confuso? Espero que não, né? Senão a gente tira a dúvida lá, mas espero que vocês tenham entendido para fazer sentido o que eu vou falar daqui por diante, porque aí ele cria então esses dois conceitos. Ele não cria, né? Ele pega esses conceitos do William James, que tem um I que é capaz de ser o observador das representações que a gente tem da gente mesmo, das diversas representações que as pessoas têm de nós, que se tornam nossas e que, portanto, eu posso pensar e dialogar comigo mesmo. Né? Eu falo, Carlos, mas agora você fala um negócio, não é para você ter falado desse jeito, podia ter feito melhor. Né? Se não tivesse preparado a aula correndo, dava tempo de resumir mais isso aqui. Porque eu já fico imaginando vocês pensando, ou alguém que está falando, isso deve ser legal, porque são representações de mim que eu consigo representar ou reconstruir na minha subjetividade. Faz sentido? Espero que sim. Bom, então o que acontece? Onde um problema para a ação aparece, né, então quando a ação encontra um problema, um conflito, ali uma parte do nosso mundo é privada de objetividade, é desorganizada. E aí a gente vai fazer um esforço, né? E esse esforço que a gente faz é dirigido para a reconstrução dessa objetividade, que, entretanto, só pode ser alcançada por uma operação criativa. Então eu recrio aquela situação. Né? Eu estou partindo então de uma noção de criatividade que está na base da nossa construção da gente mesmo, numa performance do próprio sujeito. Então a psique é uma ação, e é a ação reconstrutiva da objetividade em conflito. Né? E isso é a gente. É bonito, né? A forma como ele pensa. Então, esse é um passo primeiro. Por quê? Porque o MID não aceita aquela ideia transcendental do Kant de que a gente já tem um aparelho perceptivo pronto, que está ali estatelado representando o mundo. Né? E que ele é comum a tanta gente, ele é transcendente nesse nível, que a gente pode se comunicar porque percebemos mais ou menos da mesma forma. A primeira grande questão do MID é tentar mostrar que esse psíquico é uma atividade constante. Né? Então ele vai usar esses conceitos para demonstrar isso. Né? E aí ele vai dar um outro passo. Uma vez que ele consegue discutir essa questão da autoconsciência, né? Ele vai dizer, tá, mas isso, né, essa capacidade de autorreflexão, essa capacidade de significar as coisas, só pode ser uma construção social. Não é algo dado, né? Não é algo das categorias kantianas. É uma construção social. E essa é a grande sacada, né, do MID, é aí que ele vai para o campo da intersubjetividade e que está em consonância com aquela ideia do Hegel que sai da ação instrumental, né, e pensa o reconhecimento e a ação comunicativa. Então, o Ioas apresenta isso para a gente de uma forma interessante, por exemplo, comparando com duas escolas importantes de psicologia, né? Com o Piaget, e eu acho que para a gente tem um destaque importante por conta do Habermas, né, que a gente acabou de ver, e o Leontiev, que é um representante da escola vigotskiana, só que conseguiu produzindo. Tá? Por que ele compara com esses autores? Para tentar mostrar que o MID apresenta uma possibilidade mais ampla. Tá? Então, é um livro em que ele apresenta o MID, tenta mostrar a relevância do MID para os contemporâneos, né? E ele pega ali os concorrentes mais próximos do MID para fazer essa comparação.
E o Piaget, então, define o psíquico como adaptação funcional, né? A ideia do Piaget, o Piaget é um biólogo, né, que vai estudar a epistemologia genética, tentando mostrar como há uma função adaptativa que gera o psiquismo, né? Ok, é uma teoria interessante. O Leontiev já pensa o psíquico como função de subjetivação dos significados objetivos, né? Então já há uma proximidade maior, é aquela diferença, né? Para o Piaget, o pensamento se desenvolve e a linguagem é uma consequência. O Leontiev, baseado em Vygotsky, baseado em Marx, vai trazer a ideia de que o trabalho gera instrumentos, né, compartilhados enquanto ferramentas necessárias, como forças de produção, que vão gerar análogos a essas ferramentas como ferramentas de comunicação, que é a linguagem, e nesta linguagem nós constituímos o psíquico, né? Então, os significados objetivos culturais vão ser subjetivados na capacidade de fala interna, no desenvolvimento das funções psicológicas superiores, né? O Mead pensa um pouco diferente disso, né? Há mais semelhança com Leontiev do que com Piaget, né? Mas para o Mead, o psíquico é visto como uma superação criativa da crise da ação, que não é oposta ao mundo, mas acontece no mundo. Então, tanto para Piaget como para Leontiev, segundo Hans Joas, a gente tem um mundo sendo representado cá. Por isso que eles criticam o materialismo histórico ainda como uma filosofia da consciência, né? Porque a gente tem a consciência cá e o mundo cá. O que Mead está fazendo é dizendo que isso tudo caminha junto, né? E é só no mundo que a gente vai ter crises dessas interações que fazem parte da construção do próprio mundo e que geram o psíquico. Então, há uma antropologia muito diferente do que a gente está acostumado, como por exemplo em Freud, né? Eu não destaquei aqui, mas o Joas tem um momento em que ele faz essa comparação com Freud, que seria interessante por conta da primeira geração, né? Mas a gente tem aquela ideia da incompatibilidade entre a sociedade e os impulsos dos sujeitos, né? Por isso mal-estar na civilização e todas essas coisas. E em mídia não faz sentido falar isso, porque não tem nem capacidade de autoconsciência se não tem sociedade. Então não tem conflito sociedade-indivíduo porque não tem esse dualismo, ok? Ele supera isso nessa conceituação em que a ação é a base, né? Então o Joas faz essa comparação e a gente vai entendendo por que o Joas e o Honneth acreditam superar o Habermas no que nos diz respeito aqui em relação à psicologia de direitos humanos, porque o Mead tem um potencial que o Habermas não trabalhou, que é justamente essa questão que a gente vem colocando aqui. Ele faria mais sentido para pensar o desenvolvimento moral e o desenvolvimento dos direitos humanos do que o Piaget, né? Então, o Joas aí entra na discussão sobre o que seria essa interação simbólica, né? Que dá origem ao interacionismo simbólico. E ele vai dizer, é uma teoria antropológica da comunicação, né? É uma teoria que vai mostrar para a gente que a comunicação, e isso me pegou quando eu estava em crise com o meu marxismo lendo esses caras, né? Porque basicamente o que eles estão dizendo, a comunicação precede os seres humanos, né? E o trabalho é humano, né? Então, neste caso, eles estariam dizendo evolutivamente, e talvez Marx viesse a concordar com isso, segundo eles, né? A comunicação antecede o trabalho. Então, quando surge o trabalho, né, na evolução, né, no fluxo evolutivo das espécies na qual os seres humanos, ou no qual, né, os seres humanos se colocam, o trabalho não pode englobar toda a comunicação, mas eles seguem interdependentes, se relacionando, mas cada um com suas especificidades. E de onde vem essa ideia de interação simbólica? Primeiro de Darwin mesmo, que escreve sobre o comportamento expressivo dos animais, então esse expressivismo é importante, e de Wundt, que na sua Psicologia dos Povos coloca a especificidade humana com a sua capacidade de comunicação gestual e de linguagem, né?
E aí o que afirma o Mead? Que a colaboração, né, a divisão social do trabalho, é o fator que diferencia os seres humanos de outros animais. Né? E é também uma forma de comunicação. Então essa é a diferença. Quando o Ioas faz a crítica ao Leontiev, ele vai fazer aquela crítica que eu apontei na aula passada, né, em relação ao Vygotsky, de que essa escola russa ainda está muito presa à ação instrumental. Né? Aqui você tem um diálogo entre ação instrumental e ação comunicativa. Então a ideia é de que esta colaboração, né, que é comunicativa e instrumental, diferencia os seres humanos de outros animais e vai possibilitar a imitação. A imitação vai ser muito importante aqui para a gente, tá? E o gesto com significados, né? Então, o que acontece? A escola do pragmatismo, de uma forma geral, pensa como a capacidade de reflexão ou a conquista da reflexão é o que vai possibilitar a separação entre sujeito e objeto. Então, quando eles são não dualistas, não significa que eles não achem que exista isto. Só que isto já é um efeito, né? É um posicionamento, uma forma de pensar que não está na origem do conhecimento, é um resultado de como o conhecimento se constrói. Para o Mead, diferente dos outros pragmatistas, que é aquela terceira característica que o Oz destacou lá atrás, ele é um intersubjetivista, né? Tem algo que ainda precede a reflexão. Então, para o Mead, primeiro é necessário a existência do reconhecimento, e aqui começamos a chegar, enfim, né, no tema do reconhecimento, para que a reflexão possa acontecer e para que então a relação sujeito-objeto se estabeleça. Então tem muita água rolando antes dessa relação sujeito-objeto. Tá? Como é que o Ioas traduz isso? Com a noção de que a consciência social precede a consciência física. Estranho, mas essa é uma afirmação que o Honneth vai fazer num texto mais recente dele, que a gente vai conversar mais adiante, que o Winnicott faz em termos psicanalíticos. Né? Primeiro surgem os objetos sociais, depois os objetos físicos. É estranho isso, mas vai fazer sentido. Então, tem estudos experimentais que mostram isso. Os bebês pequenininhos reconhecem seres humanos, não objetos. Quando eles começam a reconhecer esses seres humanos e, portanto, entram numa questão mais social, é que eles vão ter a capacidade de diferenciar objetos físicos de objetos humanos e dar conta da existência desses objetos físicos. Tá? Soa muito estranho para a gente, mas a gente tem que pensar nas experiências de bebezinhos, né? E que só vão ter constância de objeto, como fala o Piaget mais adiante. Né? Tem experimentos feitos pelo René Spitz que são interessantes, de você colocar objetos próximos do berço do bebê e ele não tem nenhuma vinculação, mas ele já tem com um sorriso ou com qualquer coisa que lembre uma gestalt de um rosto humano. Né? Ele reage a isso. Questão, obviamente, de sobrevivência. Né? E depois de alguns meses, né, quando o bebê já efetivamente passou pelos 8, 9 meses, quando se considera, né, essa questão do reconhecimento mais estabelecida, o bebê interage de forma mais concreta com objetos não humanos. Tá? Então, essa ideia do Honneth de que o reconhecimento precede o conhecimento, né, ele fala sobre isso no texto dele sobre reificação, é uma ideia que o Mead traz de que a consciência social precede a consciência física, porque a consciência física implica uma separação sujeito-objeto, a consciência social ainda fica no campo subjetivo. O Winnicott chama isso de objetos subjetivos e objetos objetivos, né? E a gente vai ver mais adiante. E com isso, acho que esse é o último slide desse vídeo, o Ioas destaca algumas coisas importantes da teoria do Mead, né? A primeira delas são os conceitos de I e de me, ou eu e mim.
né? Tem gente que odeia essa tradução por mim, fica parecendo Tarzan, né? Ah, então a gente pode usar o eu e o me, o I e o me, tanto faz, né? Mas a gente precisa diferenciar essas coisas, tá? Qual é a ideia? O me, portanto, surge da imitação. O me seria essa capacidade que a criança teria, né, que a gente vai construindo, de nos representar a partir da representação dos outros. Né? Então, como meu pai me falava de mim, minha mãe, meus professores, meus amigos, meus alunos e por aí vai. Né? Então, isso vai gerando imagens de mim, imagens não necessariamente visuais, né, mas são representações de mim que eu vou assimilando. E o eu é aquilo que eu não represento, que é o que percebe essas coisas ou é o espontâneo, é o incontrolável, né, em mim. E aí quando eu tenho, por exemplo, sei lá, eu falo alguma besteira, aqui é mais difícil porque vocês não estão perto de mim, mas eu falo alguma besteira, fico vermelho. Eu não planejei ficar vermelho, eu não planejei de repente falar aquilo, acabo falando. Então é o meu eu se manifestando. E aí quando ele se manifesta, eu já o represento, já o julgo e já tenho tantas coisas desenvolvidas através do me ou dos mis que eu vou desenvolvendo durante a vida, né? Que é o que constitui a nossa identidade. Então, como é que a gente faz isso? E o Mead vai falar que a criança faz isso nas formas de brincar. Então, tem outros dois conceitos importantes dele, que são os conceitos de play, que é o brincar ou o jogo de papéis, que é quando as crianças começam a imitar tudo. E quando elas vão imitando, elas vão transformando a ação do outro numa ação própria. Né? E eu não lembro se eu falei disso para vocês, mas é muito engraçado, porque o Benjamin faz isso desde muito pequenininho, mas agora está numa condição que chega a ser hilária, né? De eu faço algum movimento no corredor aqui, né? Faço alguma brincadeira com ele e entro no quarto dele. Ele tá, às vezes ele vai comigo, mas ele volta para o lugar onde eu comecei e faz exatamente a mesma coisa, né? Hoje eu morri de rir, eu fui falar com a mãe dele, né? E ele ficou na sala e aí eu chamei ela, né? E conversei com ela e quando eu estava voltando veio ele fazendo exatamente o mesmo gesto, chamando ela do mesmo jeito que eu chamo. Então é muito engraçado, eu dou muita risada com isso, mas é isso, né? Com isso ele vai tanto me representando de uma forma geral, como ele vai representando a minha ação com ele. Então ele repete muitas das coisas que eu falo com ele. Né? Quando ele faz alguma coisa que a gente não gosta muito, ele mesmo já vira para mim e fala, a gente já conversou sobre isso, né? Porque eu falo para ele, a gente já conversou sobre isso. Então ele vai internalizando esse discurso, essa ação, às vezes os gestos, né? Nesse jogo de papéis. A outra fase, né, do brincar que nos constitui é o que o Mead chama de game, ou jogo. Né? Qual é a diferença? Ele vai dar o exemplo do beisebol, mas beisebol eu nunca entendi. Então, sei lá, dou o exemplo do vôlei, que é mais fácil pra gente. No jogo, a gente tem uma questão que é assim, eu não só represento o outro como o outro me vê, mas eu preciso me representar numa situação, representar os outros para eu prever o que vai acontecer. Né? Então, quando eu estou jogando, eu já estou começando a entender que tem alguma coisa ali e que eu preciso antecipar. Então eu começo a representar muitos papéis ao mesmo tempo, ou reconstruir muitos papéis na minha subjetividade. Né? Isso é muito interessante, porque é isso. Então eu já estou pensando quem está recebendo a bola do outro lado, quem vai levantar, quem vai cortar, se eles estão fazendo alguma jogada diferente, para eu poder pensar qual vai ser meu papel, antecipando a ação do outro e então entendendo a minha ação. E mais do que isso, o jogo começa a possibilitar para as crianças a compreensão de regras sociais. E com o jogo, a gente vai entendendo que tem regras concretas ali daquele jogo e que tem regras que são mais amplas e abstratas, que Mead chama de outro generalizado. Ou seja, são as regras da minha comunidade, são as leis, as normas, os direitos. Né? Então, é no brincar que a criança constrói a si mesma e constrói
essa visão do mundo prático, do mundo ético, certo? Então essas são as fases de constituição da identidade, né? A identidade do eu em Mead é bastante complexa, porque ela tem as representações das pessoas, ela tem a espontaneidade, a criatividade, tem o papel que essa representação faz sobre a própria criatividade, e tem uma forma de imitação, de jogo, de assimilação de regras que constitui toda o nosso ser, né? Não só cognitivamente, mas também moralmente, afetivamente. Tá? E com isso, então, a gente entende, né? Eu estou resumindo aqui um capítulo inteiro do Yoa sobre ética em Mead, mas falando que a ética, para ele, começa com essa assunção de papéis, né? Com assumir papéis, entender os papéis das pessoas no mundo, passa por um processo de comunicação geral e de compreensão desse outro generalizado, e chega no ponto de um ideal formal, né? Ou seja, se eu junto minha espontaneidade, aquilo que eu gostaria de ser e que transcende essa sociedade, o que é mais do que as regras dessa sociedade, eu tenho um ideal que eu gostaria que a sociedade alcançasse. Isso porque se a gente fosse só imitar o mundo seria a mesma coisa há séculos. E não é. Sempre tem inovações, né? Para melhor ou para pior, mas tem. E é isso, né? Eu vou construindo, então eu vou conseguindo uma capacidade de representar algo que seria melhor ou maior, ou que desse conta do que eu gostaria. Então é a gente pensar no que os movimentos sociais fazem, né? Caberia nessa noção aqui. Eu preciso assimilar a comunicação, entender as regras do mundo em que eu vivo, para inclusive poder contestá-las a partir do que eu acho que seria um mundo melhor, né? Então, o Mead pensa a ética dessa forma bem concreta, que eu acho que ajuda a gente a ler muitas coisas do mundo que a gente vive. Então, se eu não me engano, a última coisa que eu queria falar, ainda com base no Hans Joas, que dá essa ideia dessa psicologia social do Mead, é de que essa capacidade de simbolizar, né, desse interacionismo que nos dá a capacidade de simbolizar, nos torna membros de sociedade mais ampla que a concreta em que vivemos. Ou seja, o fato de nós adquirirmos linguagem, o fato da gente entender os sentidos das coisas, nos coloca numa comunidade muito maior do que simplesmente a gente pensar o lugar que a gente vive, né, e o que a gente está vivendo. Isso nos coloca em acesso com toda a cultura humana, né, as diferentes épocas, com diferentes grupos e por aí vai. Então, isso nos faz nos sentir reconhecidos ou nos sentir membros de uma comunidade maior. Então, isso nos dá padrões éticos muito mais amplos do que aquilo que a gente vive concretamente. E esses padrões amplos fornecem a base para a crítica das condições existentes. Então, a atitude crítica, a ação crítica é possível por conta dessa dinâmica, né? E até mesmo de forma inconsciente. Isso é muito interessante, porque isso abre para aquela ideia do Honneth dos protestos inconscientes, dos sentimentos de injustiça, né, e para sair da questão habermasiana do discurso muito elaborado. Então, eu tenho alguma noção de que eu faço parte de algo maior do que o que me é oferecido, e isso de alguma forma mexe com o meu eu e mexe com o meu me, né, e faz com que eu haja para realizar, né, isto na minha conduta, né, na minha ação. E que seria uma ação criativa, uma ação capaz de trazer o novo para o meio em que eu vivo. Isso em qualquer pessoa, né? Não é uma questão de um determinado grupo social. Tá? É isso mesmo, era isso que eu queria falar nessa segunda parte. Acho que deu para ter uma ideia da complexidade do pensamento da psicologia social do Mead. E na próxima, então, eu vou expor mais diretamente como o Honneth se apropria de algumas dessas ideias.